Oi, gente! No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês quais são as minhas séries favoritas do momento. Ah, uma coisa que eu quero acrescentar aqui, não vai ter spoiler, tá? Eu não vou contar o final de nenhuma das séries aqui, ou pelo menos nada muito determinante ou decisivo, tá bom? Combinado? Até bem pouco tempo atrás, eu acho que assim, 1 ano e meio, no máximo 2 anos, eu era uma pessoa assim, totalmente alienada das séries. Eu ouvia todo mundo falando de série aqui, série ali. Eu sinceramente me sentia um peixe fora d'água e morria de preguiça desse assunto. Falava, ai que saco, esse povo não tem outra coisa pra falar, não. Até que eu fui mordida pela primeira série que realmente me tocou, que foi Downton Abbey. Na série Downton Abbey, a gente vivencia os acontecimentos da família Crowley, que vive num condado de Yorkshire, no interior da Inglaterra. E ali se misturam as relações interpessoais entre empregados, entre donos, e a riqueza da série está exatamente nesse ponto. A série começa ali em meados de 1912, logo após o desastre do Titanic, e tudo ali, especialmente naquele começo, gira em torno de uma questão de herança, de patrimônio, de quem vai ser o dono da casa. Inclusive, a série tem o nome da casa onde eles residem, que é onde se passa a maior parte das histórias. Num determinado momento da série, a gente é levado a conhecer o andar de baixo daquela enorme casa que chega a ser uma mansão mesmo, um patrimônio gigantesco. E ali trabalham e moram os empregados da família Crowley. Paralelamente ao que acontece na parte de cima da casa, onde está a parte nobre que mora na casa, que vive na casa, e na parte de baixo viviam mesmo os serviçais. Tem empregados muito fiéis, muito dedicados, muito amigos, mas também tem aquela ala mais perversa, enfim, como em qualquer relação humana desde o início até hoje. E isso a série trata assim com brilhantismo mesmo, essas relações interpessoais, essas relações de submissão e tal. E é interessante como que não apenas existe uma hierarquia muito rígida e muito respeitada na ala da burguesia, né, na parte de cima da casa, mas também em relação aos empregados, e isso é muito respeitado na série. Então a história toda se desenvolve aí a partir dessa relação entre os empregados e patrões, patrões entre si, a família como um todo, há essa devoção dos empregados de forma geral, e é tudo muito lindo, tudo mágico. E por que essa série me marcou tanto assim? Primeiro porque eu sou apaixonada com o cenário inglês de forma geral, existem vários trechos que se passam em Londres, eu tenho fissura mesmo por esse cenário, a parte da tradição, aquela coisa de arraigada mesmo, o respeito às hierarquias, as instituições, especialmente a instituição da família, isso é uma coisa muito bonita na série, uma coisa que me encanta muito. Isso sem falar que eu tinha vontade de morar ali dentro, sabe? Aquela estrutura, um cenário maravilhoso, o figurino é riquíssimo. Final de tarde, início de noite, tinha o horário do chá das 5, religiosamente, tinha o horário do jantar, então cada jantar, cada dia, por incrível que pareça, elas estavam com uma roupa diferente, e isso de fato, pelo que eu pesquisei, era assim antigamente. O que marca mesmo pra mim é essa coisa do respeito às regras postas, a questão colocada, por mais que, claro, existam ali os dissidentes, a ala mais perversa, em determinadas situações existe sim, tudo se desenvolve numa perfeita harmonia. E assim, eu não vou falar mais, porque eu prometi que eu não vou ser spoiler, só digo que me marcou muito, eu chorei 3 dias seguidos depois que a série acabou. A minha próxima série, muito queridinha, que eu já acabei todos os episódios, todas as temporadas, é Mr. Selfridge. Na série, nós somos levados à história de Harry Gordon Selfridge e sua loja de departamentos, Selfridges, que foi inaugurada em 1909, na Inglaterra, mais precisamente em Londres. A Selfridges é uma das primeiras lojas de departamento da Inglaterra e o meu encantamento já começa aí, porque da primeira vez que eu fui a Londres, eu estive na Selfridges, é uma coisa assim, especialmente para nossa realidade, que a gente não tem isso muito aqui, pelo menos não perto disso, realmente é um império aquilo ali. Então, conhecer um pouco dos bastidores, do que tem ali por trás, é realmente gratificante, assim, é gostoso, é uma coisa que atrai mesmo. A história então começa quando Selfridge, que é um empresário americano, ele se muda para Londres para criar a loja e a partir dali ele faz várias associações, se junta a pessoas importantes, já com uma visão bastante empreendedora e visionária mesmo do seu negócio.
negócio. Em paralelo, até como um contraponto aí à vida de Harry Gordon Selfridge, que é o proprietário da Selfridge, tem a história da Agnes. Por um acaso, eles se encontraram no início ali da série e ela foi trabalhar com ele, teve um crescimento ali na empresa e ela tem uma história muito sofrida, assim, ela sofreu uma violência doméstica e tal, então mostra um pouco da trajetória dela, paralelamente à trajetória do Selfridge, como elas se cruzam, como elas se relacionam. Então, essa ligação entre esses dois é muito interessante. Bom, por que eu me encantei por essa série? Primeiro, pelo fato dela se passar em Londres. Assim, eu lembro muito bem quando a gente estava passando ali no Netflix, viu a descrição da série e simplesmente o fato dela mencionar ali que ela se passava em Londres, e a gente falou, vamos assistir. Porque assim, é só falar que se passa naquele cenário ali, em inglês, que já ganha um ponto a mais comigo. O segundo é o figurino da época, que é uma coisa linda, rica. Outra coisa que me chama muita atenção é o conceito de liderança. Por mais que o Harry tenha lá suas falhas, especialmente na sua relação familiar, a relação dele com os empregados, com as pessoas submetidas a ele, é uma relação tão interessante, assim, é uma coisa de respeito e de admiração muito longe de autoritarismo. Isso sem contar o quanto ele realmente tinha uma visão empreendedora e avançada do seu tempo na época. Por exemplo, surgiu ali no momento da série questões ligadas ali à guerra e naturalmente com isso veio a questão das greves, as discussões sobre isso, direitos trabalhistas, vários empregados de outras lojas e empresas da cidade se reuniam para saber o que fazer e discutiam e colocavam questões que eram para serem exigidas perante seus chefes e tal. E aí os funcionários da Selfridges, eles chegavam, peraí, não, mas isso eu já tenho lá na minha empresa. Não, plano de saúde, nós merecemos. Não, mas isso a gente já tem na minha empresa. Folga em determinadas situações. Então, assim, ele realmente revolucionou aquele momento, não apenas no seu contexto, da sua loja e tal, mas as pessoas que estavam ao seu redor, que ele fez lição, fez escola praticamente. Outra série que me pegou de jeito, mas eu acho que tá pra nascer quem não tenha realmente caído de amores por ela, assim. Não é nem caído de amores, na verdade, eu acho que é de curiosidade mesmo, de interesse, que é House of Cards. Gente, quem não viu, não sabe o que tá perdendo. Realmente, assim, pode até não ser seu estilo e tal, mas eu não tenho dúvida de que ela vai te pegar tanto quanto me pegou. House of Cards fala da história de Frank Underwood, que é um político americano muito ambicioso, que corre atrás ali dos seus objetivos, passando por cima de tudo e de todos, literalmente. Quem já viu pode confirmar o que eu tô dizendo. Bom, mas eu vou evitar aqui de dar maiores detalhes, porque realmente nessa série especificamente, a cada novo episódio há um acontecimento novo, assim, extraordinário, surpreendente, que é o que te faz até grudar ali no sofá e não sair nunca mais. Eu vou simplesmente me limitar a resumir o porquê dessa série ter me prendido tanto. Primeiro, eu vou confessar um negócio. Ela me prendeu simplesmente, inicialmente, pelo figurino da esposa do Frank, a Claire. Gente, o que é aquilo? Que roupas são aquelas? Extremamente clássica, elegante, bem minimalista, com cores totalmente sóbrias e neutras. Eu não a vi com, pelo menos até agora, assim, eu já assisti tudo, eu não a vi com estampas, eu não a vi com cores fortes. Deve ser bem sem graça, bem entediante. Não, é espetacular o figurino dela. Bom, inicialmente, esse é um ponto. O ponto 2, sem entrar em detalhes para não correr o risco de falar o que eu não devo aqui, a relação deles como marido e esposa é uma coisa que transcende a relação de um casamento e assim, só para não falar que isso, eu acho que eu posso correr o risco de falar além do que eu devo, é surpreendente. E outra coisa assim que chama muita atenção, que querendo ou não, ele é um personagem que não é muito segredo para ninguém, detestável. Mas sabe aquele personagem detestável que todo mundo ama? É isso, é uma coisa assim, eles conseguiram um enredo assim, extremamente envolvente, inteligente, que faz todo sentido. É uma série que, aquelas que literalmente você gruda no sofá e você não sai até acabar, ou então até você não ter mais condições, horas, sono, etc. Então, se você tem tempo, a gente emenda um no outro e quando vê, já passaram-se 3, 4, 5 episódios e você ainda tá querendo mais. A próxima série é uma série que eu assisti mais acompanhando
do que como ideia original. Mas aquela coisa de se acompanhar, você vai se envolvendo, no final já tava amando e morri de dó quando acabou. Que foi Mad Men. A série conta a história de Don Draper, que é um publicitário que trabalha numa agência de Nova York dos anos 60. E ele é um profissional extremamente inteligente, procurado e demandado por seu ofício. A primeira coisa que me chamou a atenção foi o trabalho em si da agência de publicidade, vendo como que isso funcionava naquela época, ou seja, quase 60 anos, sem a tecnologia que a gente tem hoje, então como que as pessoas tinham que ter um trabalho a mais mesmo para demonstrar, mostrar suas ideias para os seus clientes e como era interessante ver as alternativas que eles utilizavam mesmo. Outra coisa que também super me marcou nessa série, assim como as outras, eu acho que a gente como mulher que trabalha com moda tem um olhar maior voltado para isso mesmo, foram os figurinos, assim. Os figurinos da década de 60, lindos, assim. E como que a série foi passando no tempo e como que ela foi se modernizando. E mesmo assim, muito interessante, muito rico. Tem coisas interessantes também do comportamento, empresas e clientes que procuravam a agência, assim, por exemplo, a indústria do tabaco, que hoje em dia a gente não vê muito essa visão, assim, ou pelo menos essa ênfase que se dá por questões do politicamente correto e tal, questão de saúde mesmo. Então foi uma série muito gostosa de ver, não é aquela série, nossa, cheia de ação, vários acontecimentos, muitas novidades a todo instante, não. Mas do início ao fim ela tinha esse envolvimento, quando via a gente estava um pouquinho mais interessado e querendo ver aquilo e tal, e no final quando acabou eu também morri de dó. E o legal é que no final, não vou contar, tem várias revelações, muita coisa que a gente só vai mesmo saber no final. Então, é uma série que vale a pena mesmo assistir do início ao fim. Porque muita gente para, às vezes, no meio do caminho de algumas séries e tal, mas vale a pena continuar até o final. A outra que me pegou de jeito também foi Narcos. E muito diferente de Mad Men, é uma série que, assim, é uma série explosiva, uma série cheia de ação, todo momento tem uma coisa assim que você mal pode acreditar que está acontecendo e tal. Narcos conta a história dos chefões do tráfico de drogas ali no final dos anos 80, da criação do cartel de Medellín e dos esforços da polícia colombiana e até americana no intuito de detê-los, principalmente a americana tentando convencer ali a colombiana. E era quase uma tarefa hercúlea, porque assim, estavam todos ali muito envolvidos, ou até dependiam mesmo daquilo, até quem não queria, então estavam naquela rede ali, naquele tráfico de drogas e tal. Então era uma dificuldade imensa a polícia conseguir colocar uma ordem naquela sociedade. E a história retrata a ascensão de Pablo Escobar, que é ali um dos homens mais criminosos, perigosos e chega a ser um dos homens mais ricos do mundo. E o legal é que o Pablo Escobar, ele é encenado pelo Wagner Moura, que é um ator brasileiro, muito conceituado, muito premiado. Então acho que pra gente, pro nosso contexto, isso é muito bacana de acompanhar. Tem também a mão do Padilha nisso, que é legal, que a gente sabe que daí só pode sair coisa boa mesmo. E assim, eu acho que o que me marcou, primeiro, a ver a atuação do Wagner Moura é gostoso pra gente no nosso contexto, embora tenha até quem critique muito o espanhol dele e tal. Pra mim tá excelente, pra mim isso não é de longe nenhum problema, mas eu imagino que pra quem tem a língua materna, talvez isso fique complicado no contexto deles, mas isso não é um problema, eu acho, para o nosso contexto, assim. Mas assim, uma coisa que é instigante na série mesmo, a cada nova cena, a cada novo episódio, você fala, não, isso não é possível, isso não vai acontecer. E aquilo aconteceu de verdade. É uma história baseada em fatos reais. Você imaginar a ousadia daquele grupo, especialmente ele, né, encabeçando aquele grupo, e ver que aquilo de fato aconteceu e não foi só história de filme, devaneio de diretor e tal. Então é surreal ver tudo aquilo, chega a ser agressivo muitas vezes e é extremamente envolvente, aquela coisa que você começa e não consegue parar. Então eu acho que o que me marcou mesmo nessa série foi a ousadia, não apenas na produção, retratando hoje, assim, fatos da época, mostrando cenas da época, mas especialmente a ousadia dos personagens, assim, a coragem de fazer o que fizeram, a forma como fizeram. Não vou entrar em detalhes para não trazer nada aqui além do que eu devo para vocês, mas posso dizer que é realmente uma série muito surpreendente. E para fechar,
A última série que eu vou indicar pra vocês como minhas preferidas do momento, e eu deixei por último, não foi por acaso, porque eu já assisti quase tudo, mas não concluí, é Orange is the New Black. Orange is the New Black fala da história de Piper Chapman, que vai parar na cadeia por conta de simplesmente por ter sido comparsa de uma ex-namorada traficante há 10 anos atrás. E a história toda se passa numa penitenciária feminina nos Estados Unidos e conta ali a história de várias detentas e junto com elas a própria Piper. Uma coisa que destaca na série é que ela mescla assim super bem momentos extremamente dramáticos, às vezes até tensos, com momentos muito engraçados, assim, hilários mesmo. Houve mesmo alguns conflitos e até confrontos mesmo ali naquele início e tal. E assim, as personagens da série, naquele momento ali, elas sinceramente pareciam monstros, assim, sabe? Pareciam monstros que queriam comer, matar, esquartejar a Piper. Então deu uma aflição, porque eu acho que ela representa, assim, a nossa condição aqui de fora, e entrando numa prisão totalmente inadvertida, aquela sensação, assim, que com certeza que ela nunca viu nem sentiu antes. E ali, aquela chegada mesmo, aquelas mulheres, assim, maltratadas pela vida mesmo, pela situação em que elas se encontram, bem assustador e tal. Só que aí você vai dando aquela colher de chá, você vai se envolvendo aqui e ali, e o que acontece é que com o passar do tempo vão se passando as histórias aí de cada uma delas, a gente vai conhecendo, vendo o relacionamento ali entre elas, como elas vão vencendo as dificuldades entre elas, do jeito delas, mas assim, como elas vão superando tudo aquilo. E no final a gente já percebe que a gente está apaixonada por cada uma daquelas personagens, pela história de vida delas, que representa muito das histórias que a gente vê por aí. Aquela coisa de não julgar mesmo, que é muito fácil julgar pela fachada, né, pela latinha da pessoa, sem saber o que ela passou por trás, até para ela chegar onde chegou. E finalmente, uma coisa que eu fui descobrir muito recentemente, eu não assisti a série por isso, é que é uma história real, é uma história baseada na Piper Kerman. E eu acho que o fato de ser uma história real torna tudo muito mais interessante, muito mais surpreendente. Então agora, com certeza, os próximos episódios que me faltam, com certeza eu vou assistir com outros olhos. E eu convido vocês porque também é uma série inesquecível. Agora eu quero saber de vocês, quais são as suas séries preferidas? Conta aqui pra gente nos comentários que eu vou adorar essa troca de figurinhas. Então é isso, encontro com vocês no próximo vídeo. Até lá!